paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E gostaria de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25 a seguir. Talvez eu leia repartido mesmo, não na sua totalidade. A Bíblia diz, mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E depois, um pouco mais embaixo, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhe falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. A palavra do Evangelho, irmãos, ela necessariamente não é uma palavra intelectual, não é uma palavra estritamente de aspecto cultural, mas a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho, ela é uma palavra de milagre e de sobrenatural. É uma mensagem de fé. E se temos em nós a abordagem de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem, uma palavra do sobrenatural, é uma mensagem de fé, então as coisas começam a correr mais leves, mais soltas, porque com certeza a nossa proposta é estancar ou então ancorar a nossa fé nesta mensagem do Evangelho. E aqui nesta narrativa, próprio Jesus, ele está aqui orando e manda os discípulos embarcarem. Posteriormente, a Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas. E quando ele vem andando sobre as águas, os discípulos não entendem bem aquilo, cai dentro de uma tradição ainda judaica mesmo, mas não da Torá, mas da tradição mesmo, de existências de fantasma, e aqui então eles param assustados, pensando serem um fantasma. O próprio Jesus alenta e acalenta aqueles 12 e propõe, olha, não sou o fantasma, sou eu mesmo, sou Jesus, então acalmem-se, não é? E aí quando de fato o próprio Pedro percebe aquilo, a gente vai perceber este Pedro mais uma vez sendo alguém que está ali na ponta para fazer ou criar uma circunstância qualquer pelo seu próprio temperamento. E ele quer ter certeza se era Jesus ou não. E a proposta é simples. Olha, se tu és mesmo Jesus, então manda eu ir ter sobre as águas contigo. E Jesus, naturalmente, propõe, então vem. E ele sai andando sobre as águas. Só que o Pedro, em dado momento, ele começa a reparar em circunstâncias, ele começa a olhar para as circunstâncias e dentro do que a gente leu, a gente vai perceber aqui a primeira circunstância, ela é uma circunstância natural mesmo, que é o próprio vento. A segunda circunstância, ela é emocional, porque Pedro olha para o vento, ele começa a ter medo, e a terceira circunstância é uma circunstância de fato, ele começa a ter medo, então óbvio, daquilo que é natural. Você não pode andar sobre as águas, então se está andando sobre as águas e desabilita a palavra de Deus, ou deixa de acreditar e andar sobre a palavra de Deus, vai sucumbir e ele começa a afundar. E é quando então ele clama por Jesus e prontamente a Bíblia diz Jesus, ele estendendo-lhe a mão, tomou. E assim nesse contexto o que a gente percebe também é que seja qual for a circunstância de sua vida, circunstâncias pelas quais você tem passado, não é? Em sua vida, Jesus estará lá para te socorrer, para te amparar, pois o Espírito Santo vai lhe dar as diretrizes certas.
E aqui a gente vai perceber estas circunstâncias que foram propostas e que de alguma forma interferem muito em nossa fé, e sempre a gente vai estar tendo que recorrer neste versículo 31, né? Pedindo por socorro para Jesus, e as circunstâncias que a gente esbarra nesta proposta, nesta narrativa bíblica, são as mesmas que nós estamos esbarrando o tempo todo, circunstâncias naturais. Todas as vezes que uma circunstância natural ela te confronta e começa a tirar proveito de você, ela tenta desacreditar a sua fé. A circunstância emocional, assim, o cristão ele foi chamado para temer, ele foi chamado para adorar, temer e adorar, mas ele não foi chamado para emocionalmente estar desestabilizado pelas circunstâncias naturais mesmo e emocionais. E aqui este Pedro ele não traz temor, mas ele traz pânico. E esta circunstância emocional que invade o coração de Pedro por olhar, então do ponto de vista emocional ele olha mesmo para a circunstância natural, tem medo, ele começa a afundar, e quando ele começa a entrar neste contexto das circunstâncias emocionais, estas circunstâncias emocionais que sempre nos pegam e assolam as nossas vidas, elas tentam desabilitar o milagre de Deus nos nossos corações, no nosso ser, na nossa existência. E se a gente de fato olha para as circunstâncias naturais, logo as emocionais brotam também, a gente vai sair ou cair dentro de uma outra proposta que são circunstâncias factuais, ou seja, é fato natural, fato que eu não posso andar sobre as águas, fato que vou afundar, fato que o vento me faz desaperceber a voz do mestre para perceber o meu próprio pânico, o meu próprio pavor, e a gente cai dentro deste fato. E quando a gente cai dentro destas circunstâncias factuais, elas tentam desabilitar o sobrenatural. Então o cristão ele é chamado para habilitar a sua fé, ele é chamado para permitir que o milagre aconteça na sua vida pela fé, e ele é chamado para credibilizar, dar crédito, não desabilitar o sobrenatural, porque o sobrenatural na vida de um homem, na vida de um cristão, é alguma coisa que acontece o tempo todo. E assim, o primeiro sobrenatural é que nós fomos redimidos, regenerados e temos em nós a garantia de vida eterna, e que houve uma transformação genuína em nossas vidas. Já não somos o que éramos, ainda não somos o que haveremos de ser, mas temos que ter consciência de que estamos caminhando para isto, e a mensagem do Evangelho é estas novas de paz que nos traz justamente a garantia de poder ter a palavra de Deus como certeza, como sendo então uma certeza que nos traz esperança. E esta esperança, ela caminha junto com o contentamento. Então é para agora e é para o futuro. Agora você está contente com a palavra de Deus, você está vivenciando a palavra de Deus, você está desfrutando da palavra de Deus, você está andando sobre as águas, você não está olhando para as circunstâncias naturais, você não está sendo tomado pelo pânico do vento, mas você está olhando para o autor e consumador da sua fé, e também você não está desabilitando as circunstâncias do sobrenatural, mas crendo no sobrenatural, porque o primeiro produto do sobrenatural não é o milagre que Deus faz na sua vida, mas é fazê-lo como sendo um milagre de vida. Você é o primeiro milagre, você foi transformado, você foi regenerado, e agora a sua expectativa é única e exclusivamente a vida eterna em Cristo Jesus. E assim, prontamente Jesus ele está ali para estender a mão, mas também prontamente Jesus está ali para olhar para você e propor: homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? A mensagem do Evangelho ela não é para ser duvidada, mas ela é para ser crida. E em se crendo, praticando, e em se praticando, tendo a esperança de que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir em nossas vidas, nos nossos corações. Assim, eu quero convidá-los a iniciarem esta semana com esta mensagem do Evangelho de fé,
que rompe com todas as barreiras, não é? Permitindo o milagre, permitindo a fé e permitindo o sobrenatural acontecer na sua vida. Quero deixar assim esta mensagem para você, para o seu elevo espiritual, deixando mais uma vez beijo na alma, beijo no coração, que o Senhor possa te abençoar neste início de semana. Fiquem na paz.